Olá, eu sei que eu estou fazendo um vídeo meio diferente do normal, mas eu queria fazer um vídeo, de agradecimento, já que, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá perto de chegar a 200 visualizações a minha história em quadrinhos no aplicativo Flipthrough. E eu sei que não chegou a meta ainda de 200, mas eu tô fazendo um vídeo porque normalmente chega assim, tipo, muito rápido nessa meta. Então é isso. Vim agradecer a todos vocês que leram, acompanharam, gostaram da história. Em breve, eu já tô fazendo o capítulo 4 e o 5 e tá muito bom. Eu espero que vocês gostem. Demora muito pra mim fazer. Eu demoro meses pra fazer tipo um capítulo só, porque eu faço tudo sozinho e é bem complicado pra mim, sabe? Mas é isso. Muito obrigado pra vocês. Obrigado de coração mesmo. Então vamos pro vídeo. Obrigado Flipthrough pra mim poder, postar o meu quadrinho aí, A repercussão que tá tendo, tá muito bom. Muita gente gostou. E é isso, vamos pro conteúdo do vídeo. Muito obrigado. Lá pra 2019, mais ou menos, eu gostava bastante de brincar. Até hoje, confesso que às vezes, E em uma dessas brincadeiras que eu fazia aleatoriamente, eu fiz uma história relativamente boa, que eu gostei, eu particularmente gostei bastante, e eu me apeguei à história. Eu não queria deixar só ela numa brincadeira, então eu decidi fazer algo a mais. Eu não sabia desenhar na época, eu fazia só bichinho de palito, bicho redondo, totalmente horrível, mas eu pensei, e se eu conseguisse levar isso para algo maior? Então foi aí que eu decidi fazer uma história em quadrinhos, de um jeito horrível, que provavelmente está aparecendo na tela, como que era o nível de desenho, mas a história que eu fiz lá para em 2019 ainda até hoje tem o mesmo final, tem o mesmo meio, tem o mesmo fim, tem as mesmas acontecimentos, Só muda algumas coisas porque eu melhorei a história, Mas 2019, eu fiz essa história, que é o ICU que vocês já conhecem, e eu fui aperfeiçoando ela, a história ao longo do tempo. E é basicamente isso. Tem a versão que eu fiz de 2020, 2022 e 2024, que estão na tela aí. As minhas grandes inspirações para fazer essa minha história foi principalmente em Jojo, que eu gostava bastante do anime, inclusive é um dos meus animes favoritos, e eu peguei vários aspectos, tem vários aspectos bem semelhantes a Jojo que tem na minha história, Invencível também é uma série muito boa, da Amazon, que simplesmente, eu acabei pegando algumas características também. No caso eu conheci recentemente, ano passado, acho que ano retrasado, e eu já consegui incluir na minha história alguns aspectos. Por exemplo, a violência é algo que eu acho que dá impacto nas cenas, então decidi adicionar. A história original já era um pouco pesada, eu diria. Eu de 2019 gostava de coisas pesadas. Guts de Berserk eu peguei muita inspiração, inclusive o Gibbs é inspirado nele, mas tipo assim, você deve estar se pensando, por que o Gibbs? Ele não parece com o Guts, mas ao longo da história eu diria que ele vai ficando cada vez mais macabro. Eu não tenho palavras para isso, mas ele vai ficando cada vez mais semelhante a um personagem destemido e muito forte. Mas é basicamente isso. Eu gostava bastante de histórias. Eu via bastante, Eu via anime, desenho, e eu peguei muitas inspirações, mas eu diria que essas são as principais. Eu crio histórias desde 2019, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, E ICU, que é a série que eu adaptei, que no caso o nome original seria Eu Vejo Você. Então, para ter uma semelhança, eu coloquei ICU, que é uma piada com o nome Eu Vejo Você em inglês, I See You, que no caso seria Eu Vejo Você, Eu dei uma brincada no nome. E basicamente eu criava histórias desde 2019, mais ou menos, 2018 também, mas as que foram melhores foram as de 2019, assim, mais ou menos. Eu sempre gostei, como eu já falei antes, eu sempre quis melhorar essa história, deixar ela perfeita. Tipo, eu não queria nenhum erro.
Eu sei que o capítulo 1, né, foi o mais merreca, eu diria, foi muito rushado, era pra mim ter mais conteúdos abordado separadamente, mas eu não consegui fazer isso. Mas nos outros capítulos, né, eu já resolvi esse erro e já está bem melhor, né? Como vocês, se vocês leram, vocês já perceberam isso, né? Que não está mais tão rushado. Simplesmente eu tenho outras histórias que eu criei já. Ao longo desses anos aí eu fui criando outras histórias com roteiros melhores, mas eu digo que a SU é uma das melhores que eu já criei, a mais impactante, com um roteiro mais... Eu tô sem palavras. Mas eu diria que a SU é um dos melhores que eu já fiz, se não o melhor, mas tem outros também. Atualmente eu já estou pensando em fazer outras produções além de ICU, como uma série de super-herói, uma série de terror, duas séries de terror na verdade, uma série de romance que eu odeio romance, mas eu acho que eu gostaria de fazer, lógico que sem final feliz, porque eu não gosto de final feliz, quer dizer, só quando é bem feito, né? Mas a maioria não é muito bom, não. Mas já dei um spoiler do que acontece. Meus mangás não tem finais felizes. Algumas vezes vão ter, mas é raro, é muito raro. Personagens, uma coisa que é um pouco complicada para mim fazer, para mim desenvolver cada personagem, eu diria que é bem complexo. Mas eu vou falar um pouco sobre como eu criei cada personagem, uma inspiração que eu tive para fazer esse personagem. Então vamos começar primeiro com o protagonista, né? Gibbs, que é Gibbs que se fala. Eu acho que eu já vi várias pessoas falando que é Gibbs, mas não, o nome dele é Gibbs, como se fosse com D, mas é com J. Eu criei esse nome lá em 2019 e fiquei com preguiça de mudar, e eu também gostei dele. O Gibbs, né, como eu já falei, foi 40% inspirado praticamente no Guts, e né, cada vez ele vai ficando mais parecido. Eu queria fazer um protagonista imponente, então eu dei ele um poder bem forte de super regeneração, super força, super resistência, né, e alguns outros poderes extras que no caso vão ser abordados mais futuramente no mangá. E né, já vou dar um mínimo spoilerzinho. Ele tem visão de raio-x, ele tem poderes de chamas, entre outros aí que eu não vou poder mencionar agora porque serão spoilers dos capítulos futuros. Mas ok, você já sabe que eu me inspirei no Guts, em alguns personagens de Jojo, né? Eu gostava bastante de Jojo quando eu criei ele, então eu peguei algumas características. Ele é um personagem que gosta bastante de comédia, então ele é bastante brincalhão e eu gosto muito disso em alguns personagens, e é basicamente isso. Agora vamos para o Dash. O Dash eu não sei se eu vou precisar falar muito dele, porque vocês já sabem que ele foi inspirado. Eu acho que é muito claro, né? Dash, Flash, é uma paródia do Flash, né? Que eu gosto bastante do personagem, então eu queria fazer uma homenagem para ele e eu criei o Dash. E para quem não sabe, o nome dele, Dash, é inspirado a jogos. Por exemplo, o Dash que você dá em um videogame, você dá aquela deslizada ou que você dá aquela andadinha para frente, é o Dash, que no caso simboliza o nome desse personagem. Então vamos para o próximo, porque eu não vou precisar muito dar uma abordada nele. E o nome dele, Ryan, eu apenas criei ele no momento, não é um nome tão icônico porque eu já pensei no Dash, então Ryan eu acho que seria um nome ótimo para ele, eu deixei. Então não tem muita coisa para falar dele, né? É isso, apenas lembrei de uma coisa. Os poderes dele funcionam de um jeito diferente. A cada vez que ele usa velocidade, ela vai aumentando gradativamente. Então quando ele ativa seu poder, ele vai ficando cada vez mais rápido quanto mais ele corre. É que nem o Flash, mas tipo assim, o único jeito dele deixar a velocidade dele mais rápido possível instantaneamente é usando seu ataque Overlord, que no caso deixa ele com várias sequelas no seu corpo, no caso câimbras, e ele começa a rasgar alguns músculos, porque é muito forte esse ataque, basicamente isso. Então vamos para o próximo.
Agora chegando no Starlight, um personagem que inicialmente era para se chamar Solar, porque os poderes dele eram de fogo, né? Na verdade de sol. Era inspirado em um personagem aí de Nanatsu no Taizai. Eu não vou nem precisar, né, me aprofundar muito nisso, porque você já deve conhecer ele, é o Scanor. Mas eu queria fazer uma coisa diferente. Tipo assim, não queria fazer um herói padrão. Ele usa capa, ele é muito forte, ele é o personagem mais poderoso de todos. Queria dar uma mudada. Os poderes dele são bem diferentes. Ele pode ter poder de sol, né, e de calor e de luz, consequentemente, né. Ele é um personagem muito forte, muito poderoso, né. Suas habilidades são muito incríveis. Por exemplo, a cada tempo que se passa, ele fica mais forte. Independente se ele treina ou não, ele vai ficar mais forte. Então, quanto mais velho ele é, mais forte ele vai ficando. Então, basicamente isso. Uma coisa, né, que eu, para destacar o personagem, né, pelo menos na primeira temporada, digamos assim, é porque ele é gordo. Ele está acima do peso. Porque como ele não precisa treinar para ficar mais forte, ele não vai treinar seu físico, porque não vai precisar. Então, ele é gordo assim para simbolizar que ele pode ser forte mesmo sem treinar. Então é isso, o Starlight. Ele é sério, não tem muita característica. Ele tinha uma família, só que, né, ele perdeu por causa dos demônios. E no próximo não preciso falar muito, porque vai ser abordada a história dele futuramente nas HQs. Agora vamos para o personagem Thunder. O Thunder, aquele melhor amigo do Starlight, né? Nada mais, nada menos que ele. Um personagem que eu peguei inspiração aos poderes do Electro, do Homem-Aranha. Simplesmente a parte inteira do personagem, dos poderes dele é inspirado no Electro. Mas a diferença é que ele é um super-herói e que ele é careca, né? Mas, tipo assim, eu quando fui criar o personagem, eu queria fazer um personagem piadista, brincalhão, que brinca com tudo. Porém, né, quando é pra ser sério, ele vai ser sério. Por exemplo, no capítulo 5 que eu estou produzindo nesse exato momento, ele é assim, ele aparece sério, mas quando é pra brincar, ele brinca toda hora. Isso é isso. Ele é o melhor amigo do Starlight. E eu não tenho muito o que dizer dele, né? Os poderes dele são simples. Ele se recarrega de energia, qualquer meio de energia elétrica. Ele se recarrega seus poderes e quanto mais energia, mais forte e mais poderoso ele fica. Ele pode voar, tacar descargas elétricas nos seus oponentes e é bem simples. E ele não apareceu muito nas HQs porque, como já falei com outros personagens, vai ser abordado futuramente. É isso, agora vamos para a terceira protagonista principal do meu mangá. A Lisa é uma das protagonistas mais importantes do meu mangá, no caso é um dos 3 principais. Eu queria fazer uma personagem feminina bem destemida, forte e interessante para se desenvolver, só que eu não peguei muitas inspirações para fazer a personagem, principalmente no design. Eu não me inspirei em outro personagem para fazer o design dela, eu apenas criei e ficou do jeito que estava. É uma personagem boa, interessante. Uma curiosidade, ela tem mais de 40 anos, sim, ela tem mais de 40 anos, e ela não é interesse romântico dos outros 2 protagonistas, o Dash e o Gibbs, mas para de piadinha. E agora vamos para o outro tópico. Capítulos é uma coisa bem difícil de fazer. Eu confesso que demora muito para fazer, né? Como eu já falei anteriormente, demora meses, uns 2-3 meses para fazer alguns capítulos, porque eu faço tudo sozinho, né? É bem difícil, né? Porque eu tô sozinho, eu faço tudo. Eu que digitalizo, eu que desenho no caderno e é basicamente isso. Agora eu vou falar um pouco de como que é, né? Eu já falei um pouquinho, mas para mim fazer cada capítulo, eu tenho um caderno separado do lado da minha mesa que basicamente eu desenho, faço tudo, vejo, refaço, vejo tudo certinho e depois eu tiro foto de cada coisinha e vou digitalizando depois, né? Porque eu tiro foto
e isso demora bastante. Então, no caso seria tipo semanas ou um mês para fazer um capítulo, tipo fazer um capítulo inteiro, e depois eu tenho que ir lá digitalizar. No caso seria fazer o mesmo capítulo, só que agora no digital, dando cada vez mais detalhes para deixar a história cada vez melhor. Isso é bom, mas demora bastante. O jeito que eu faço, né, eu já falei. E aonde que eu posto, vocês já sabem, é no Fliptrue. Inclusive, obrigado novamente, Fliptrue. E é bem complicado, muito mesmo. E chamar lá normalmente demora muito, né? Fiquei até sem palavras, mas é basicamente isso. Demora bastante e pelo menos no Fliptrue é bem fácil de fazer os capítulos. No caso de postar, eles dão um suporte até que interessante, né, para você postar. O jeito que você posta as coisas lá é bem simples, é bem simplificado e é muito bom. Inclusive, se você quiser criar sua história em quadrinhos aí, você faz lá porque é muito bom e eu recomendo, eu recomendo mesmo. No futuro eu penso em fazer outras coisas, né? Por exemplo, vender um quadrinho, né? Inclusive, se você quiser comprar, deixa aí nos comentários desse vídeo ou aonde você estiver vendo, comente se você conseguir. Se você compraria um livro físico das histórias, né? Da minha HQ. E é isso, é algo que eu tô pretendendo fazer já faz muito tempo. Desde quando eu comecei a fazer, desde o capítulo 1, eu já estava pensando em fazer uma mídia física, só que eu nunca consegui ter tempo para tentar fazer isso. Mas agora eu já estou mais experiente e eu já estou vendo, né, se eu consigo fazer isso. Inclusive já estou tentando patentear e inclusive já consegui, né? E eu também penso em fazer produtos, por exemplo, camisas, roupas, canecas e etc. Mas caso vocês queiram aí, né, é esse meu futuro, para a minha história. Agora, pro final do vídeo, eu vou deixar um recadinho aqui, né? Mais um recado de agradecimento, né? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu tô até sem palavras. Tô muito feliz que, né, chegou a tantas pessoas, tipo assim, 200 pessoas. Parece pouco, mas pra mim é muito, sabe? E eu quero muito que essa história que eu tô fazendo, as minhas histórias, cheguem a cada vez mais pessoas, que, sei lá, é que as pessoas gostem. Eu quero muito saber isso. E se você não leu, leia, por favor, eu acho que você vai gostar. Se você já leu, leia os próximos capítulos e continue, porque eu fico muito feliz, sabe, de as pessoas, de eu saber que as pessoas estão gostando, consumindo algo que eu fiz de amor, tanto amor e carinho, sabe? E é isso, muito obrigado Fliptrue, ao meu esforço também, né? Demorou muito. Eu comecei lá para 2024, eu acho que foi em dezembro, foi em dezembro que eu postei o capítulo 1. Eu sei que muita gente gostou, muita gente não gostou, mas de fato foi meio merreca, eu diria, o capítulo 1, porque eu rushei demais. Era para ter mais coisinhas, mas é isso. Eu agradeço muito e agora vamos para um momentinho diferente, né? Caso, né, alguma empresa aí, tipo uma Netflix, acho que eu esqueci o nome, uma Amazon Prime, alguma coisa assim, acho que eu não tô lembrado, mano. Queira, né, fazer uma animação, né, oficial, postar aí, né? Quem quiser aí, eu aceito alguma proposta, hein? Eu estou aceitando propostas, não irei negar, né? Desde que eu não preciso nem de dinheiro. É só passar minha história ali, ó. Eu já ficaria bem feliz. Algum jogo aí, né? Brawl Stars, Fortnite, Call of Duty, Warzone aí, quem quiser, né? Aí, ó, por exemplo, Mortal Kombat. Quem quiser aí, né? Colocar minha história aí do jogo, né? Meus personagens, né, em algum jogo de vocês, eu iria aceitar plenamente, tá? Eu não irei recusar nunca, tá? É só isso que eu tenho pra dizer. Mas é isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado mesmo, do meu coração. Eu agradeço vocês. E é isso.
E agora, para deixar vocês felizes, eu vou deixar um clipezinho que demorou muito para me fazer, que no caso seria uma mínima animaçãozinha de alguns acontecimentos dos capítulos anteriores. É uma mínima animaçãozinha, vai ser 2 cenas de 2 capítulos que eu já postei, e uma vai ser uma cena nova que vão ser personagens conversando, e é isso. Espero que gostem e é isso. Muito obrigado. Voltando aqui para agradecer vocês e falar uma coisa. A animação que eu fiz pro final do vídeo não tá completa, ela só tá com a primeira cena. Era para ter mais 2, só que como alcançou muito rápido a meta de 200, eu não consegui terminar ela. Então só vai ter a primeira cena, que no caso seria a animação da cena Overlord, né? Do Dash usando seu ataque. Então é isso. Fiquem com a animação e demorou muito pra fazer. Então é isso. Vamos lá. Ok, vamos a toda velocidade. Overlord! Voltando aqui só para agradecer vocês. Eu não tô sem palavras, né? Muito obrigado por isso tudo, né? 200 pessoas. Eu acho que a gente consegue fazer mais. Acho que eu consigo pegar mais visualizações. E eu espero que eu consiga mais, né? E é isso. Foi muito difícil fazer a animação. Demorou bastante. Fazer esse vídeo também. E eu sei que o vídeo não ficou, a animação no caso não ficou mil maravilhas, porque foi a primeira vez que eu tava fazendo isso. Eu nunca tinha testado antes, mas é isso. Muito obrigado a todos vocês. Provavelmente eu vou fazer outras animações em breve, mas é isso. Como eu disse, como né, já falei um pouquinho antes da animação chegar, não tá pronto, né? Não consegui finalizar a tempo as outras coisas, né? Era para ter mais 2 cenas, era para ser 3 cenas de animação, só que eu só consegui terminar uma a tempo, né? Pelo menos uma tá completa, que foi essa que vocês viram, e é isso. Mas espero que tenham gostado. É isso. A próxima meta eu diria que é uns 500. Então é isso. Nos vemos depois. É isso. Tchau e até a próxima.